Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. Estamos começando a revista de 1859. Semana passada terminamos a de 1858. Aí tem aqui um esclarecimento, né, da editora, e a gente entra na revista de janeiro, o segundo ano da revista, janeiro de 1859. Antes, vamos ler aqui o Evangelho e fazer a nossa prece. Capítulo 18, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que reperis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um fiel servidor? Será suficiente dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem uma parte do mundo como a sua sombra, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que o devem reunir-se ao seu redor. Mestre Jesus, nos ajude, protegendo-nos e amparando-nos no estudo desta tarde da Revista Espírita. Em teu nome, invocamos o nosso patrono, os nossos patronos, o nosso irmão Allan Kardec e a sua esposa, Amélie Boudet. Em nome desses espíritos amigos e guias, aqui da nossa casa, e de toda a doutrina espírita, em nome do altivo, o nosso diretor espiritual, e da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, pedimos a devida permissão, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, para iniciarmos os estudos desta tarde, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Aqui a gente estuda. Hoje de manhã nós estudamos o Livro dos Espíritos, já estudamos a Gênese, agora vamos para a Revista Espírita. 4 horas tem o Evangelho ali, 5h30 tem aqui o Medicina Espiritual, 19 horas tem o Livro dos Espíritos novamente. Isso hoje. É bom, né? É bom que dá oportunidade para a gente aprender. A Revista Espírita foi lançada no dia de 1º de janeiro de 1858. Era um periódico mensal que Kardec fazia para, de uma maneira mais simples, fazer com que a doutrina espírita alcançasse a todos. Ele mesmo custeou essa revista, ele mesmo, iniciativa sua, os custos foram dele. E como é que Kardec compilou a doutrina? Ele recebia mensagens
do mundo inteiro, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. E quando um médium lá na Alemanha recebia uma mensagem, no final da mensagem o espírito dizia: encaminha para a rua tal, número tal, para o senhor Hipólito Denizar Rivaio, que era o nosso Kardec. Então ele recebia muitas correspondências e ele lia todas elas e ia separando por assunto, e depois ele juntava. Por isso que ele é conhecido como compilador. Compilar é juntar, juntar em feixe. Então ele ia separando, depois ele juntava por assuntos, e com que ele recebia ali daqueles médios, né, da família Boudin, as duas meninas, depois daquela médium sonambúlica, a senhorita Jaffré, e depois do Hermance de Faux, ele trouxe as 1019 questões do Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos foi lançado, a primeira edição, com 501 perguntas, no dia 18 de abril de 1857. A segunda edição do Livro dos Espíritos, com as 1019 perguntas, foi em 1861. Mas já em 1858, ele lançou a Revista Espírita, em janeiro. E só parou quando desencarnou, em 1869. Então, as edições, essa aqui é edição Edicel, elas, que eles fizeram? Juntaram por ano as 12 revistas, saiu uma revista por mês. E a revista traz artigos. É uma revista. A gente compra uma revista qualquer e são vários os artigos. Muda de assunto, não é? É o mesmo princípio aqui. São vários os assuntos. Nós estamos com uma promoção de todas as revistas espíritas aqui na nossa casa. Quem desejar a coleção toda, de 1858 a 1869, é um conjunto de 12 revistas, está num preço promocional, porque a gente conseguiu comprar nesse preço. Por exemplo, essa revista aqui é da Edilânia, Revista Espírita. Eu sem óculos eu não enxergo nada. É também da Edicel, como a minha mais antiga. Eu comprei isso aqui em 1989, está velhinha. Então, essa daqui está em promoção ali. Essa revista aqui, só uma, estava saindo a R$ 67,00, uma revista. Nessa promoção, está saindo a 37. A 37 cada um. Quem desejar, ali na livraria. Vamos lá. Antes de começar aqui, na revista, há aqui uma anotação aqui, eu acho que é da editora, e eu vou ler, é uma página. Ó. Escancaram-se as portas do invisível, é o título. Escancaram-se as portas do invisível. No Evangelho, deveria ter ido aqui a introdução. Na primeira página, aqui no prefácio do Evangelho, o Espírito de Verdade escreve uma belíssima mensagem. Quando ele diz assim, ó: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move, desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre a superfície da terra. E ele continua, é um trecho pequeno e muito interessante. Então, o mundo invisível sempre existiu, desde que o homem é homem, sempre teve.
as manifestações sempre teve. Mas chegou uma época em que a ordem veio do mais alto, como está ali no Evangelho, desde que Deus receberam as ordens, essas ordens, as portas do mundo invisível se escancararam para o homem terreno. Muitos médiuns, ostensivos, e os espíritos começaram a se manifestar em todas as partes do mundo. Na verdade, isso começou em 1848, lá nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, na cidade de Hydesville. Ali é que começou tudo. E depois deu continuidade a esse estudo sério, essa compilação foi com Kardec. Então, os fenômenos físicos, as cadeiras, a dança das mesas, vulgarmente chamada, mostrando a manifestação do mundo invisível, para que os homens abrissem os seus olhos e tivessem a certeza que existe algo mais do que a vida física. Há vida além do corpo físico. E desde a introdução ali do Livro dos Espíritos, Kardec explica isso. Na introdução, acho que número 4, se eu não me lembro, não me falha a memória, o fenômeno é que se mostra dizendo que era a alma dos homens que já morreram e que eles eram os espíritos. Não foi Kardec que perguntou, nem ele descobriu. Eles próprios disseram: nós somos as almas, nós somos os espíritos, as almas dos homens que já morreram. E aí tudo começa. Na verdade, como a gente vê ali em Obras Póstumas, no Livro dos Médiuns, que a doutrina espírita, ela veio para alavancar o progresso moral da humanidade. Então, olha a importância da doutrina espírita para a humanidade. Ela não veio para a gente, veio para todo mundo. Nós estamos na vanguarda desse pensamento. Aqui no Brasil foi aonde ela se desenvolveu, porque essa árvore foi transplantada da França para cá. Estamos aqui estudando a doutrina espírita, divulgando ela para o mundo, e a gente vai entrar nessa fase, já estamos num processo, há algum tempo, de regeneração. A Terra passará para o mundo de regeneração e a doutrina espírita será estudada em todos os lugares. Muitos espíritos já estão reencarnando para trazer esse progresso moral, já que o progresso intelectual, ele vai de vento em polpa. Cada vez mais a ciência avança, a inteligência do homem, descobrindo várias coisas para o seu conforto, vários medicamentos na área da saúde, tecnologias novas. Porém, o homem ainda faz a guerra, o homem ainda morre crianças de fome, muita gente não tem acesso a água potável, não tem acesso à rede de esgoto, muitos suicídios ainda acontecem, gasta-se milhões, bilhões, trilhões de dólares em máquinas de fazer guerra. Manda-se uma bomba daqui, ele vai não sei a quantos mil quilômetros de distância e tem uma defasagem ali, um erro de alguns centímetros apenas. Aperta-se o botão, a bomba sai daqui, vai lá no Rio Grande do Norte, são 3.000 quilômetros até lá, vai até lá. Eu planejo para ela cair numa ilha pequenininha lá, deserta, como sou eu, vou lá só fazer um teste, vai lá, com uma defasagem de centímetros de erro. Quanta inteligência, né? A gente precisa dar um direcionamento moral para essa inteligência.
E cabe à doutrina espírita fazer isso. Quando, estou dando essa introdução para nós começarmos aqui a leitura. Quando Kardec perguntou aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, se o espiritismo era o futuro, era a religião do futuro, os espíritos responderam que não, que era o futuro das religiões. Então as religiões terão que se adequar a esses conceitos fundamentais, básicos, como a imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade, a comunicabilidade, a reencarnação, a unicidade de Deus, a pluralidade das existências, e etc, etc. Terão que se adequar a isso. Da mesma forma que a igreja teve que recuar, quando ela dizia que a Terra era o centro do universo, isso ficou comprovado que não, terá que recuar diante dessas ideias espíritas, dessas verdades, sob pena de sucumbir. E quando a ideia da reencarnação for bem difundida, bem compreendida no planeta Terra, o planeta será um planeta regenerado, porque senão a gente vai fazer mal a nós próprios. Se eu sou aqui hoje a reencarnação do meu bisavô, não sei, daqui a 100 anos eu estaria aqui de volta colhendo aquilo que eu plantei. E esse entendimento fará com que a humanidade progrida moralmente. Então, dito isso, vamos lá. Escancaram-se as portas do invisível. O segundo volume da Revista Espírita, correspondente ao ano de 1859, mostra-nos um dos momentos mais grandiosos da terceira revelação. É aquele em que as portas do mundo invisível são, por assim dizer, escancaradas pelos seus próprios habitantes. Durante todo esse ano, que é o terceiro da era espírita, os exemplares da revista, publicados mensalmente, com a regularidade que caracterizou todo o trabalho metódico de Kardec, ofereceram aos assinantes e leitores um vasto panorama da vida dos espíritos, com os pormenores relativos às suas atividades. As páginas deste volume estão cheias de comunicações mediúnicas do mais alto valor, tanto do ponto de vista histórico, quanto do científico, do filosófico, do literário, do artístico e religioso. A abundância de manifestações e sua variedade bastariam para deixar provada de uma vez por todas, sem nenhuma possibilidade de dúvida, a realidade da sobrevivência espiritual do homem. Mas a cegueira humana é bem maior do que podemos imaginar. Aqui mesmo veremos, ao lado desse imenso material demonstrativo, a maneira cética e levianamente irônica, porque o problema era tratado fora do meio espírita. Kardec, paciente, honesto e sensato, não se intimida nem se aborrece. Reproduz as diatribes anti-espíritas nestas páginas e dá-lhes a seguir a sua resposta. As diatribes são as mesmas de hoje, mas as respostas de Kardec são modelos que ainda não aprendemos a seguir nas atividades doutrinárias. Ele se recusava a responder a simples gracejos ou os artigos ofensivos, mas não negara respostas aos adversários que, embora irônicos, tocassem em questões doutrinárias que deviam ser esclarecidas.
Suas respostas não são peças de defesa nem libelos de acusação, e sim lições de espiritismo e de urbanidade. Está fácil de entender, né? Está fácil? Vocês estão compreendendo? Voou o pensamento? O seu voou, né? Está bem claro aqui, não tem nem o que explicar, né? É uma introdução aqui para a revista. Então ele está dizendo que ele foi respondendo aos seus detratores, refutando as ideias dele. Ele não respondia às ironias, mas dava umas respostas inteligentes quanto àqueles que negavam os princípios doutrinários. Mas o aspecto principal deste volume é o que nos revela o funcionamento do laboratório espírita. A seção Palestras Familiares de Além-Túmulo mostra-nos como eram feitas as pesquisas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, um adendo aqui. O primeiro centro espírita do mundo foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não foi? Foi o primeiro centro espírita do mundo. Quando que ele foi inaugurado, vocês lembram? Eu, como estou sempre estudando aqui, tem muita coisa na minha cabeça. Foi no dia 1º de abril, no dia da mentira, né? 1º de abril de 1858. Ó, depois que ele lançou o Livro dos Espíritos, em 58, no dia 1º de abril, ele abre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo. Esse mês de abril é cheio de datas importantes, né? O 1º de abril, o 18 de abril, a morte de Leon Denis, 10 de abril, 12 de abril, aliás, 12 de abril de 1927. Então é um mês bastante rico para a gente, né? Aí ele continua aqui, é uma espécie de introdução, né? Quem acompanhar esse trabalho gigantesco e minucioso compreenderá a razão da rápida propagação da doutrina. Kardec insiste a todo momento na gravidade dos trabalhos ali realizados e na importância das contribuições recebidas de fora, graças à existência de outras sociedades organizadas nas mesmas bases e com a mesma orientação. Não havia nenhuma aparelhagem especial, máquinas de espécie alguma. Os instrumentos de trabalho eram humanos. Os médiuns, os assistentes, o método de pesquisa, o ambiente de vibrações psíquicas harmonioso e sério, o recolhimento e a prece. Por isso, Kardec sempre insistiu na natureza espiritual da ciência espírita, que, tendo por objeto o espírito, não podia reduzir-se a um apêndice ou a uma cópia das ciências materiais. Está dando para entender? Então vamos lá. Mais um pouquinho. Ó, tem mulher beça hoje aqui, só tem mulher, né? Mulher fica 2 horas conversando com a outra. Fica 3, 4 horas num cabeleireiro. Não sei quanto tempo fazendo uma unha ou experimentando um vestido. Não aguenta ficar 1 horinha prestando atenção? Então vamos lá. O médium é o microscópio através do qual Kardec observa e investiga o mundo infinitesimal dos espíritos inferiores na rotina obscura das suas atividades de além-túmulo.
O médium é também o telescópio através do qual ele observa e investiga o mundo infinito dos espíritos superiores e dos próprios mundos superiores no espaço. Os instrumentos materiais só podem funcionar no plano fenomênico, nessa zona fronteiriça em que se dão as manifestações físicas do espírito. É a zona metapsíquica ou parapsicológica que representa apenas o limiar da ciência espírita, pois esta não tem por objeto os fenômenos em si, mas que esses fenômenos significam, o que eles revelam. Esse problema, às vezes, tão difícil de ser compreendido por espíritas e não espíritas, torna-se claro e palpável através do trabalho de Kardec, registrado com minúcias neste volume. O ideal é a gente na sala, sentado, todo mundo com o livro na mão, fica mais fácil, eu sei disso. Mas se você estivesse com um livro aí, teria mais facilidade de acompanhar. Seria menos cansativo para vocês. A gente vê aqui o trabalho minucioso de Kardec na pesquisa, usando os médiuns, como ele colocou aqui, usou uma figura de linguagem, um microscópio dos espíritos inferiores e um telescópio para os espíritos superiores e os mundos, trazendo essa doutrina. E como ele trabalhou incansavelmente. Vocês viram aquele filme do Kardec? Eu assisti umas 3 vezes, muito bom, muito bom. O seu trabalho incansável, ele dormia por cima daquelas cartas. O apoio que a sua esposa lhe dava. E ele foi, na verdade, enxuto. Em 14 anos ele trouxe a doutrina espírita. 14 anos de pesquisa. E desencarnou com aneurisma. O magnetismo ele já conhecia, ele estudou por mais de 30 anos o magnetismo. Por isso que ele deu aquela resposta lá quando o senhor Didier, um daqueles amigos dele, o chamou para ver as mesas dançantes. Ele, não vou lá perder meu tempo. O magnetismo explica tudo isso. Então ele tinha muito conhecimento já do magnetismo. E quando ele vê que por trás do movimento das mesas havia uma inteligência, ele se debruça e se dedica com toda a força da sua alma na pesquisa do mundo no mundo espiritual. Quem quiser conhecer melhor Kardec, é fácil, está tudo no Obras Póstumas. A gente já estudou aqui o Obras Póstumas, um livro delicioso para a gente conhecer melhor Kardec. Isso é só para quebrar o gelo aqui da leitura. Vou voltar a ler aqui, são mais 2 parágrafos apenas. O problema da prova de independência do espírito comunicante, que ainda hoje é um campo de agressividade constante contra a doutrina e os seus profitentes, é aqui revelado através do processo pelo qual Kardec resolveu. Podemos ver, passo a passo, como os próprios espíritos provaram a sua independência. Só os que não tiveram olhos de ver, segundo a expressão evangélica, poderão ler este volume sem compreender ou perceber o esclarecimento que dão dessa questão. Curioso notar nesse campo o desenvolvimento das atividades culturais dos espíritos através da mediunidade. Eles nos oferecem literatura e música, filosofia, informações históricas e científicas e nos incitam a prosseguir nos estudos superiores a que o Espiritismo nos conduz. Essa questão da independência deles, a gente vê ali no livro dos médiuns, por exemplo, a questão dos transportes. Uma delas
Kardec pensava que o espírito pegasse com a mão o objeto e levava. Ele estava pensando isso. E o espírito deu uma informação completamente diferente da que ele pensava, não é? Leon Denis, que deu continuidade, o apóstolo do espiritismo, teve muito mais tempo. Foi contemporâneo de Kardec. Com 18 anos ele estava lá, ajudando lá, foi o porteiro lá de uma propriedade em que teria uma reunião, e ele ficou encarregado de dizer aos convidados que a reunião não seria mais ali, porque a polícia impediu, e foi para um outro lugar. E Leon Denis deu continuidade, escrevendo várias obras, sem deixar que a doutrina espírita perecesse. E o livro No Invisível, que trata da mediunidade, um excelente livro que nós já estudamos aqui também. Nós estamos estudando Depois da Morte, já estudamos No Invisível, já estudamos o Problema do Ser. Quando terminar, a gente retoma todos os livros novamente. E ele faz uma pesquisa interessante com relação a isso que ele colocou aqui. Foi um escritor francês, está na ponta da língua, conhecido, como é o nome dele? Me ajuda aí. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Ele fazendo pesquisa mediúnica, eles sentavam em torno da mesa e eles começavam uma frase, eles davam uma palavra, por exemplo, virtude, e queriam uma definição daquela palavra, virtude, com 12 outras palavras, no máximo 12 palavras. A virtude e o espírito lá escrevia com o movimento da mesa. O amor é o sentimento, e o espírito fazia a frase toda. O amor, ele fazia a frase toda, escrevia. Aí, num determinado momento, a mesa, eles botaram a palavra, eu não me lembro a palavra, eu estou chutando aqui, o amor, a doutrina, palavra paz. Paz, e o espírito começou a escrever sobre a paz, e antes que terminasse a última palavra, eles seguraram a mesa, não deixaram a mesa responder. E eles, todos que estavam ali, tentaram completar a frase com uma palavra. Cada um tentou colocar uma palavra. Quando soltou a mesa colocou uma palavra completamente diferente. Então mostra aí a independência do espírito. Então foram várias as pesquisas, porque muitos dos detratores da doutrina espírita dizia que o médium pegava da cabeça do outro o que ele escrevia. Mas ninguém estava pensando nisso. Os avós dele fizeram isso lá atrás. Então todas essas refutações foram feitas por Kardec, por Leon Denis, nessas pesquisas. É importante ali o Livro dos Médiuns, a primeira parte do Livro dos Médiuns, quando ele trata dos sistemas, os vários sistemas que tentaram explicar a doutrina espírita, e todos foram refutados por Allan Kardec. Vitor Hugo, Divaldo que fala Vitor Hugo, né? Vitor Hugo. Vocês sabiam que Vitor Hugo queria escrever livro através do altivo? O altivo agradeceu muito, ficou muito lisonjeado e disse que já tinha muitos livros escritos, excelentes livros, e ele precisava se dedicar ao receituário, ao atendimento das pessoas que procuravam o Centro Espírita Leon Denis. Olha, que médium foi o nosso altivo. Seguro do que queria fazer, ele perguntou ao doutor Hermo, o doutor Hermo falou, você que sabe, você tem tempo para escrever?
vai entrar aí a madrugada, já ficava de madrugada escrevendo lá o receituário. Ele agradeceu e não fez. Se tivesse vaidade, né? Ou se tivesse a necessidade real. Vamos lá. Isso também é para quebrar aqui um pouco aí a leitura. É o último parágrafo aqui da apresentação. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas passava nesse ano de 1859 por uma fase de transição. Remodelava os seus quadros de associados e de direção. Modificava as suas normas internas. Deixara a sua sede da Galeria de Valois e se instalara num dos salões dos restaurantes Donix, na Galeria de Montpensier. Kardec, preocupado com o volume de suas responsabilidades no campo da codificação doutrinária, tentou renunciar à presidência, sendo obstado pela exigência unânime da Assembleia. Nada disso impediu que os trabalhos se realizassem de maneira eficiente. Só no ano seguinte, a sociedade teria sua sede própria e consolidaria a sua estrutura. Mas o ano de 1859 ficou na história do Espiritismo como um marco decisivo da implantação da doutrina. Este volume provará ao leitor o que acabamos de afirmar. Foi importante a gente ler isso, né? Aí você vê, em 59 não tinha o Livro dos Espíritos completo. Como dissemos, a segunda edição só veio em 1861. Tudo bem até aí? Pode ser que a minha cabeça aqui falhe em alguma data, hein? Mas foi isso mesmo. Vamos lá. O Livro dos Médiuns foi lançado em 1800 e... Quer ver? Como a minha cabeça já está cansada. Ó. O Livro dos Médiuns foi em 1861. A segunda edição do Livro dos Espíritos foi em 1860. Foi em 1860. 61 foi o Livro dos Médiuns. Depois, em 64, foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, né, em janeiro, 15 de janeiro de 64. Em 1865, o Céu e o Inferno. E em 1869, a Gênese. E depois Kardec desencarnou. Vamos lá. Olha, faltam 15 para as 4. Nós lemos aqui a introdução. E temos aqui o primeiro artigo, intitulado ASA, o Príncipe G. Príncipe, deu-me Vossa Alteza a honra de me dirigir várias perguntas relativas ao Espiritismo. E como é um texto longo, e são várias as perguntas, e as respostas são grandes, para a gente não parar no meio do caminho, nós vamos parar por aqui. Por exemplo, ele faz uma resposta ao Príncipe G. Os espíritos podem revelar o futuro? Os espíritos podem guiar-nos mediante conselhos diretos nas coisas da vida? Qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? E por aí vai. Nós vamos deixar para a próxima semana, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, tá bom? Como vocês falaram muito, não deixaram eu falar 45 minutos aqui, né? Não deu tempo de nada.
Vamos fazer a nossa prece. Alguma pergunta? Vocês desejam fazer alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Muito obrigado, Jesus, por nos proteger, por nos atender, pelo ambiente de paz harmônico que encontramos aqui em nossa casa. Que essa paz, essa temperança possa chegar aos lares daqueles que nos ouvem à distância. Que o Senhor proteja a nossa casa, nos dê forças para perseverarmos no estudo, no trabalho do bem, e forças para sermos homens de bem, modificando aquilo que precisa ser modificado em nosso caráter. Esteja sempre junto de nós, Senhor, a nos inspirar, a nos conduzir na estrada da vida. Em nome, então, do nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, dos espíritos guias que dirigem esta casa de amor com o nosso irmão altivo. Em nome do nosso Kardec, da sua esposa Amélie Boudet, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor do Pai Celestial, acima de tudo, encerramos os estudos em torno da Revista Espírita da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.